Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje, nós vamos falar de uma empresa aí que é uma incógnita para muitos investidores. Muitos deles ficam, será que eu compro? Será que eu não compro? E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Oi e vamos entender um pouquinho melhor aí como é que tá a estrutura dessa empresa, já que ela entrou aí com um pedido de recuperação judicial mais uma vez. E se você nunca ouviu falar sobre essa empresa, o que eu acho muito difícil, mas se você quer entender um pouquinho melhor como é que ela funciona, quais são os seus serviços, fique até o final desse vídeo para você entender aí um pouquinho mais sobre a sua estrutura. Então, bora pro vídeo. E a Oi é uma empresa de telecomunicações aqui no Brasil e é uma das pioneiras na prestação de serviços de banda larga, TV por assinatura, transmissão de voz local e de longa distância. E já para ter uma noção do tamanho que é a Oi, a empresa possui uma rede de fibra ótica de mais de 400 mil quilômetros, que garante praticamente presença em todo o território nacional. Além de serviços de telecomunicações para mercados de varejo e também corporativo, a Oi oferece soluções de TI hospedadas em plataformas de computação em nuvem para empresas de todos os portes. Então aqui já consegue entender um pouquinho como é a estrutura dessa companhia e com que ela trabalha, que a gente sabe que é telecomunicações. E falando um pouquinho sobre o CEO da companhia, estamos falando de Rodrigo Modesto de Abreu. Ele atuou como diretor-presidente da Quad, que é uma gestora de inteligência de crédito, também foi sócio-gestor da Geal Consultoria Empresarial, foi conselheiro da Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S.A. Outro ponto bem legal é que ele foi diretor-presidente e também CEO da TIM Participações, atuou como presidente da Cisco System aqui no Brasil, que é uma empresa de tecnologia da informação, e diretor-geral da Cisco System para o norte da América Latina e também Caribe. Vale mencionar que o Rodrigo de Abreu é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas e com MBA em Administração Geral. Então, de fato, é uma pessoa que tem muito conhecimento técnico sobre telecomunicações e também um bom e um excelente gabarito na parte acadêmica. São dois pontos aí bem relevantes, principalmente para a Oi, que é uma empresa focada em telecomunicações e agora precisa de alguém que entenda muito da parte administrativa, justamente por conta da recuperação judicial que ela teve lá em 2016, que vai entrar um pouco mais no detalhe na história da companhia. E a Oi teve início lá em 1998, então com a criação da Telemar a partir da privatização do sistema Telebrás. A empresa atuava em 16 estados aqui no Brasil. Em 2001, aconteceu a integração de 16 empresas do Norte e Nordeste e também do Sudeste da Telemar em uma única companhia. Então a empresa viu que tinha diversas empresas nesses estados e decidiu fazer a unificação de todas as companhias em uma só. E foi em 2002 que aconteceu a criação da Oi Móvel. E depois da criação da Oi Móvel, então ali em 2007, aconteceu a unificação da marca Oi para todos os serviços da telemática. Então todo aquele conglomerado de 16 empresas no Norte, no Nordeste e no Sudeste tornaram tudo uma empresa só. Foi criada a Oi Móvel e em 2007 decidiram então por descartar o nome Telemar e agora identificar tudo como Oi para todos os seus serviços. Em 2009 aconteceu a integração da Oi com a Brasil Telecom e formando assim uma companhia com atuação nacional presente em todos os estados aqui do Brasil. E também com essa incorporação, além do caixa, a Oi também recebeu as dívidas da Brasil Telecom e aqui começou alguns problemas a acontecer com a Oi. Então essa integração, que deveria ser algo muito positivo, acabou não sendo tanto assim, já que a Brasil Telecom já via com uma dívida bem elevada. Mas calma, que ainda tem muita coisa para rolar. A gente vai tentar entender um pouquinho melhor como ela chegou aí no seu estado de recuperação judicial lá em 2016, porque tem um ponto bem importante que aconteceu justamente em 2013 com a aquisição da Portugal Telecom. Aqui a Oi já queria realmente de fato internacionalizar os seus negócios, então procurar realmente uma receita em uma outra moeda, mas aconteceu que não foi tão interessante assim. E a fusão entre a Oi e a Portugal Telecom, na teoria, seria algo muito benéfico para ambas as empresas, porém a prática ela não foi tão interessante assim. Tudo isso porque a Portugal Telecom ela tinha um valor significativo em um banco chamado Espírito Santo e esse banco infelizmente veio a quebrar. Então a Portugal Telecom acabou não tendo
do caixa para repassar para a Oi, porém o que a Oi conseguiu da Portugal Telecom foi as suas dívidas. Então, em resumo, a Oi quis comprar uma empresa de Portugal para realmente trazer uma diversificação no seu negócio e acabou contraindo mais dívidas. E aqui começou de fato o grande problema da Oi, que foi, além de não ter recebido nenhum valor de caixa da Portugal Telecom, justamente porque o banco quebrou, então ela não conseguiu incorporar o seu caixa, mas o que ela conseguiu de fato foi uma dívida extremamente elevada. Então, por isso, aqui já começa de fato a gente entender como que tá a situação da Oi, ou como foi naquela época e por que ela entrou em recuperação judicial. E antes de chegarmos em 2016, lá em 2014, ela foi a única operadora de telecomunicações com 100% de fibra ótica nos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Em 2016, aconteceu uma mudança na sua identidade visual e essa foi uma proposta da companhia trazer uma marca mais interativa, mais digital e também muito mais dinâmica. E é claro, foi nessa época que ela teve o seu pedido de recuperação judicial, isso com o objetivo de preservar os serviços que ela prestava aos seus clientes e também para as empresas, enquanto ela renegociava as suas dívidas e garantia a sua sustentabilidade do seu negócio. E o ponto a se destacar é que quando a empresa entra com uma recuperação judicial, de fato é algo que nenhuma empresa gostaria de sofrer, mas é algo que nós devemos pontuar, que eu vou pontuar para vocês, é que as empresas são feitas de pessoas. Então, por mais que você não gosta de tal empresa, de tal setor, a gente tem que sempre lembrar que são pessoas que trabalham lá, são pais de famílias, mães, enfim, uma sociedade, às vezes até uma cidade inteira trabalha para uma determinada empresa. Então, mesmo que a companhia esteja passando por um momento difícil, quando ela pede uma recuperação judicial, de fato, a gente espera que ela consiga passar por esse momento da melhor forma, preservando o máximo possível de emprego, porque isso, de fato, é extremamente importante. Em 2017, foi aprovado o seu plano de recuperação judicial, que garantiu a reestruturação da dívida da companhia, o que permitiu a expansão de investimentos com o aumento de capital. Em 2021, foi celebrado o contrato de compra e venda dos ativos móveis junto à Vivo, TIM e a Claro. Elas se juntaram e fizeram a compra desses ativos. E em março de 2021, foram alienadas as torres e também data center após o recebimento de 1,1 bilhão dos seus compradores. Em 2022, foi concluído o seu processo de alienação dos seus ativos móveis como parte do plano de transformação da companhia, e essa operação resultou num recebimento de aproximadamente 16 bilhões. E essa foi a história da Oi. De fato, se a gente olhar lá o início da companhia, ela era uma gigante, bem conceituada e muito presente em todos os estados aqui do Brasil, porém as suas aquisições não foram tão assertivas assim, e foi nesse instante, quando ela fez a aquisição da Portugal Telecom, é que as coisas começaram a desandar aí para a companhia. E falando um pouco mais sobre a visão geral da Oi, a sua recuperação judicial lá em 2016, a sua dívida estava cotada aí na casa dos 65,4 bilhões de reais. Sim, é uma dívida extremamente elevada. E a recuperação judicial serve basicamente para que o judicial consiga, de fato, ajudar a empresa, dar algum auxílio para que ela consiga fazer acordos com os seus credores, para facilitar esse pagamento de dívida com um prazo um pouco mais alongado, para realmente a empresa conseguir, no longo prazo, voltar ao patamar que estava antes de ter essa dívida tão elevada. E com a possível falência da Oi, a Anatel acaba entrando nesse plano de processo judicial, tudo isso para garantir a continuidade do trabalho da Oi, principalmente no campo operacional. E de 2016 até 2022, a Oi estava no processo de recuperação judicial e acabou tendo que vender alguns dos seus ativos, alguns dos seus negócios, e eu vou trazer dois deles aqui para vocês. E a Oi teve que vender toda a sua parte móvel para TIM, Vivo e também a Claro, agora no ano de 2022, ela teve que fazer esse movimento justamente para diminuir suas dívidas, porém, os serviços de internet, TV e fixo ainda continuam com a Oi. Além da venda da sua parte móvel para as três maiores concorrentes que ela tem em telecomunicações, a Oi também teve que se desfazer do controle da sua unidade de infraestrutura de fibra ótica, que era conhecida como Infraco ou Vetal. E o que a gente consegue observar dessas movimentações da Oi? Que de fato são decisões bem difíceis de ser tomadas, já que você vai estar vendendo o seu ativo para empresas concorrentes. Isso vai acabar limitando a sua oferta de produtos, mas é uma decisão extremamente necessária
necessária para continuar o seu operacional. Então, apesar dos apesares, a empresa acaba tendo que tomar decisões duras, mas vai conseguir preservar os empregos e também o seu operacional. E agora um ponto curioso, eu vou falar um pouquinho sobre os orelhões. Eu não sei se vocês são dessa época que já utilizaram em algum orelhão. Eu já utilizei, e me deixa aqui nos comentários se você já utilizou esse aparato tão utilizado lá nos anos 80 e também 90. Mas o ponto aqui é que lá em 2018 a Anatel acabou soltando uma publicação onde liberava aí as concessionárias em telefonia a desinvestirem em orelhões, mas que em troca elas teriam aí que levar no sinal de celular a áreas isoladas aqui do país. E olhando na internet, fazendo uma pesquisa sobre algumas informações e também notícias sobre orelhões, eu vi uma onde a justiça determinou a manutenção de orelhões lá no Mato Grosso para que esses orelhões voltassem a funcionar. E eu vou deixar uma imagem aqui para vocês só para ter uma noção do estado que estão os orelhões. E eu acredito que foi feito de má fé de fato, só que isso ainda as empresas têm que ir lá e fazer toda a manutenção, mesmo que ela não tenha mais a obrigatoriedade, segundo a Anatel. E de acordo com a Anatel, os telefones públicos ainda fazem parte da realidade de muitos brasileiros. Cerca de 62% dos orelhões ativos processam em média até 2 chamadas por dia, considerando as ligações recebidas e também ligações realizadas. Isso é um fato bem interessante, é que apesar de não ser muito utilizado, parece que ainda as empresas precisam fazer a devida manutenção desses ativos, apesar de quase não serem utilizados. Isso pode de fato ter um custo ainda maior para essas empresas que têm margens bem baixas. E agora falando exclusivamente da Oi, realmente de fato ela tem margens bem reduzidas. E eu vou trazer uma imagem para vocês só para a gente entender um pouquinho mais da posição da Oi em participação no mercado de banda larga. E que a gente consegue observar que de fato ela tem uma relevância bem expressiva em vários estados. Ela é primeira em vários deles, segunda em alguns e também terceiro ou abaixo disso em poucos estados, o que me chamou muita atenção quando eu vi essa imagem. Então, algo bem interessante, algo bem relevante aí para a companhia. Eu agora falando um pouquinho sobre os seus números, no terceiro trimestre de 2022, ela teve uma redução de 35% na dívida financeira bruta desde o primeiro trimestre de 2022. E nessa imagem eu vou trazer a receita consolidada, que a gente consegue observar que no terceiro trimestre de 2021 ela tinha uma receita muito grande de operações que são descontinuadas ou estão mantidas para venda, e que a nova Oi, né, que é de fato o seu core, que é o que ela trabalha de fato, acabou se mantendo e até aumentou um pouquinho, se a gente levar em consideração, né, fazendo um comparativo com o terceiro trimestre de 2022, já a sua parte de operações descontinuadas ou mantidas para venda diminuiu significativamente. E chegamos no ponto-chave aqui desse vídeo, que é o seu endividamento. E aqui nessa imagem, a empresa Blick também deixa bem claro como é que está atualmente. Então, a sua dívida bruta lá no primeiro trimestre de 2022 era de cerca de 33 bilhões. E após aí a conclusão da sua venda dos seus ativos, pulou, né, no segundo trimestre para 21 bilhões. Depois teve alguns juros também, câmbio e algumas amortizações. A sua dívida bruta no terceiro trimestre está em 21 bilhões. E se ela pegar o valor que ela tem de dívida bruta e diminuir o que ela tem de caixa, a sua dívida líquida é de 18 bilhões. E apesar do faturamento deve estar ok e ela está conseguindo manter aí o seu operacional, as suas margens são bem baixas e, além disso, ela acaba tendo prejuízo atrás de prejuízo. Então, há alguns anos ela já está com prejuízo aí acumulado bem elevado. E chegamos agora à nossa análise SWOT, a nossa análise subjetiva, lembrando que aqui eu sempre trago para vocês as forças, as fraquezas, as oportunidades e também as ameaças. E aqui não tem certo ou errado, é só a minha percepção do que eu vi na empresa até o momento. E começando pelas forças, a primeira que eu trago para vocês é que ela conseguiu enxugar o seu operacional. Então, eu comentei, né, que são decisões bem difíceis, são decisões que não é fácil de ser tomada, mas que são necessárias. E de fato isso eu boto como uma força, né, já que não é qualquer empresa que consegue ter essa maturidade e fazer os cortes necessários para continuar o seu operacional. E uma outra força é que ela conseguiu diminuir a sua dívida, lembrando que a sua dívida lá em 2016 era de 65 bilhões e atualmente está na casa dos 33 bilhões, realmente foi uma diminuição aí bem grande, bem expressiva. O seu produto e também serviço é relevante, nós vivemos num mundo aí, principalmente depois da pandemia, totalmente conectado, e internet é algo necessário, bem relevante na nossa sociedade. E uma outra força, eu vou trazer uma experiência minha, a qualidade da internet deles é realmente
realmente muito boa. Eu não sei se eu levei sorte, né? Mas aqui em casa, de fato, eu não tenho muita oscilação na minha internet e pouquíssimas vezes eu fiquei sem internet de fato. Então, pra mim, é uma experiência bem válida. Eu gostei muito e até fazendo uma comparação com outros provedores de internet, a Oi se sai muito bem nesse quesito. Agora, falando de fraquezas, a primeira que eu trago pra vocês são, de fato, as regulações. Como eu falei, né? A Anatel é a empresa que vai regulamentar esse setor, então isso pode trazer algum risco para a companhia. Eu coloquei como uma fraqueza também uma complexidade elevada no seu operacional, já que se você precisa fazer algum tipo de manutenção, você vai precisar cortar, né, a sua internet. Então, vou ter que organizar os cabos numa poste, por exemplo. Vai ter que ser feita todo um processo, vai ter que mandar um técnico lá, fazer todo o cabeamento, ou até entrar em novas cidades, né, fazer todo o cabeamento, todo esse processo. Ela é bem complexa. O custo da companhia é bem elevado e com mais baixas é uma fraqueza bem significativa para a Oi. A quantidade de produtos e também serviços oferecidos vai diminuindo conforme ela tem que vender os seus ativos. Isso também é uma fraqueza bem relevante para a Oi. E é claro, margens reduzidas acho que uma das piores fraquezas que essa empresa poderia ter, já que ela vem apresentando prejuízos, está em recuperação judicial e não tem margens muito boas. E agora, falando de oportunidades, aqui eu coloquei a recuperação judicial e foi essa oportunidade que ela teve de realmente se reestruturar e diminuir a sua dívida. Eu acho que ela está aproveitando ao máximo essa oportunidade e também a reputação da concorrência, já que se a concorrência não tiver uma reputação muito forte, a Oi pode de fato vir a capturar esses clientes e, como mencionei, ela está muito bem distribuída no Brasil, né? Fica entre as primeiras ou a líder em vários estados. Agora, falando de ameaças, a primeira que eu trago para vocês é a crise financeira. Com crise, a companhia não consegue crédito, ela já está em recuperação judicial, já é um processo realmente bem difícil e também a crise agrava ainda mais esse processo. Assim como pode ser uma oportunidade, também pode ser uma ameaça. Os seus concorrentes podem oferecer serviços ainda melhores do que o da Oi. E por último, mas não menos importante, não conseguir uma nova entrada na recuperação judicial. Lembrando que ela deu entrada em 2016 e finalizou em 2022 e agora em 2023 entrou novamente com um pedido de recuperação judicial e se ela não conseguir, de fato será uma ameaça gigantesca e enorme para a Oi. E essa foi a minha análise SWOT. Se você observou algum ponto que não está aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários para a gente deixar esse vídeo ainda mais completo. E se você gostou desse tipo de análise e gostaria de tirar qualquer tipo de dúvida ao vivo, nós fazemos análises semanais num grupo fechado. Então, se você tem interesse em participar desse tipo de análise, tirar suas dúvidas ao vivo ou fazer algum tipo de comentário, vou deixar o link aqui na descrição onde você vai ser direcionado à nossa página e você lá pode tirar qualquer tipo de dúvida. Então, entre em contato se você gostou dessa análise. E a gente tem aí vários planos bem baratinhos que você pode se beneficiar dessas nossas análises. E lembrando que temos mais de 100 ativos analisados, vários vídeos feitos com muitos itens abordados. Então, se você gostou, não perca mais tempo e clique no link abaixo. E fazendo a vez sobre tudo que nós vimos até o momento, a gente consegue observar que lá na história dela, lá no início, ela tinha um plano bem interessante de expansão, mas as suas aquisições, principalmente na Portugal Telecom, acabou não sendo tão interessante e a Oi acabou contraindo uma dívida bem elevada. A Oi finalizou o seu processo de recuperação judicial, diminuindo a sua dívida, um ponto bem positivo, e agora ela precisa de uma nova aprovação e uma nova recuperação judicial para continuar aí o seu ritmo. Apesar disso, e além disso, possui uma dívida bem elevada e prejuízo operacional. Então tome muito cuidado. Se você gostou dessa companhia e não tem na carteira ainda, veja quais são os próximos passos. Apesar da cotação estar barata, entre aspas, fique de olho, não aloque um patrimônio muito elevado do seu dinheiro em uma única empresa que está em processo de recuperação ou vai entrar, que está com dívida, com prejuízo operacional. Tome muito cuidado na hora de você entrar nessas companhias. E na data da gravação desse vídeo, a companhia está cotada na Bolsa de Valores a R$ 1,39. E por hoje é isso. Se você gostou, deixe seu curtir, também compartilhe para mais pessoas e nos vemos na próxima semana. Até lá!